Vamos falar sobre gastrite. Se você tem gastrite ou conhece alguém que tenha, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter muitas dicas sobre alimentação, nutrição e gastronomia funcional. Eu sou Karina Miller, nutricionista clínica funcional e chefe de cozinha, e quero te proporcionar informação de qualidade para que você cuide da sua saúde através da alimentação e de hábitos diários saudáveis. Então, gastrite, o que é a gastrite? A gastrite é uma inflamação na parede do nosso estômago, principalmente, causada pelo excesso de ácido clorídrico, que é um ácido que o nosso próprio corpo produz, o próprio estômago, as células da parede do estômago produzem esse ácido clorídrico para digerir principalmente proteínas e também para ser uma barreira imunológica. Então, tudo que nós consumimos, tudo que nós comemos, que entra dentro do nosso organismo pela boca, precisa chegar lá no estômago e de alguma forma ser selecionado por essa barreira imunológica. Então, um ambiente ácido, muitas vezes, é na verdade uma defesa contra micro-organismos como bactérias, vírus, né? Não são todos, mas alguns em contato com esse ácido clorídrico, eles acabam morrendo ali mesmo, e por isso que se torna como se fosse um escudo, uma defesa natural do nosso organismo. Então, por isso que é tão importante nós termos essa acidez no estômago. Agora, o problema começa quando essa acidez é exacerbada. E por que isso acontece? Principalmente por hábitos alimentares não saudáveis. Então, uma dieta, uma alimentação desequilibrada e rica em alimentos pró-alergênicos, alimentos que são favoráveis a essa inflamação. Então, quais são eles? Principalmente o glúten, que está presente na farinha de trigo, e aí a gente precisa entender que não é só o glúten, mas a farinha de trigo refinada, a farinha de trigo branca em si, é um alimento altamente inflamatório. Então, tudo que é feito com farinha branca, pães, bolos, biscoitos, tortas, salgados, enfim, tudo que leva farinha branca, sim, vai favorecer a gastrite, a essa inflamação. Então, o açúcar também é altamente inflamatório, e tudo que leva açúcar, todos os tipos de açúcar, sobremesas, doces, guloseimas, e também precisamos falar das bebidas alcoólicas, que são altamente ricas em glicose e várias outras substâncias tóxicas, então também é inflamatório. Leite e derivados de leite, principalmente os queijos mais gordos, aqueles mais amarelos, também vão favorecer essa inflamação. Excesso de carnes, principalmente carnes vermelhas, gordurosas, ricas em gordura saturada, também são mais pró-inflamatórias. Então, os alimentos industrializados, aqueles ultraprocessados principalmente, os famosos pacotinhos, tudo que a gente compra em pacotinho, é uma bomba para quem tem gastrite, porque a junção do açúcar com a gordura saturada ou a gordura trans, mais os aditivos alimentares, que também são altamente inflamatórios. Então, conservantes, corantes, antiumectantes, então todas essas substâncias químicas também vão causar inflamação no seu estômago. Associado a isso, o estresse, a ansiedade, o seu estado emocional também está diretamente ligado à gastrite. Então, se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa muito preocupada, muito ansiosa, este fator emocional também vai contribuir para o quadro da gastrite. Então, o que fazer, Nutri? Bom, a gente primeiro precisa arrumar a casa, precisa deixar uma alimentação mais limpa, mais equilibrada nutricionalmente. Então, tirar todos esses alimentos que eu já citei e incluir mais alimentos in natura. As frutas, os legumes, as verduras, chás também são muito bons. Os chás, principalmente de espinheira santa, de guaçatonga, o chá boldo é muito bom para quem tem gastrite. Alecrim, principalmente 30 minutos antes das refeições. Chá de camomila, chá de cranberry
e vários outros chás. Esses são os principais, esses que eu acabei de falar, mas vários outros chás que ajudam também na digestão e na gastrite. Mas a gente precisa incluir os alimentos, então, mais naturais possíveis, os alimentos in natura. A gente precisa retirar aqueles que eu já falei. A gente precisa atenuar esse estresse. Então, uma meditação, de repente, pode ser um caminho, uma terapia ou fazer um hobby, algo que te relaxe, algo que te dê prazer na hora de fazer, para justamente atenuar esse estresse, diminuir a ansiedade. Então, cuidar da parte emocional também é muito importante. Ter um sono reparador, porque é na hora do sono que também nós relaxamos e é a hora que a gente diminui, né, descarrega todo esse estresse do dia a dia. Então, alimentação, excluir alimentos industrializados, ultraprocessados, bebida alcoólica, farinha de trigo branca principalmente, leite derivados, açúcar. Se você é fumante, também é importante parar de fumar, porque o tabagismo ele contribui para a gastrite. E, gente, cuidar da saúde como um todo, ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física regularmente, pelo menos 150 minutos durante a semana toda. Então, 150 minutos distribuído ao longo dos 7 dias da semana. Aí você vê como é melhor no teu dia a dia. Pode ser 3 vezes na semana, 2, 4, 5, 7 vezes na semana, como for melhor para você. Mas é importante, durante o exercício, a gente também libera vários neurotransmissores, vários hormônios que são importantes para deixar o nosso organismo mais equilibrado. Então, cuidar da alimentação é o principal. Agora, outras dicas práticas para quem tem gastrite. Não coma em grandes volumes, ou seja, não faça pratos muito cheios, porque isso vai dificultar a digestão, isso vai piorar aquela azia, aquela queimação. Então, coma porções pequenas, mas distribuídas ao longo do dia. Então, fracione essas refeições. Nunca beba líquidos durante a refeição. Pode beber até 30 minutos antes ou até 1 hora depois de comer, tá? Então, nunca coma junto, porque o líquido vai atrapalhar o processo digestivo, ele vai diluir esse ácido clorídrico do estômago e aí o estômago vai precisar produzir mais e mais e mais para conseguir fazer o processo de digestão de uma forma eficiente. Então, não coma e beba líquidos ao mesmo tempo, ok? Essas foram as minhas dicas práticas para você que tem gastrite. Eu espero que eu tenha te ajudado para ter informações como essa e muitas outras. Me siga nas redes sociais, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem gastrite, que precisa de uma ajuda, que precisa dessas informações. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!